Enfrentando a pandemia com amigos de valor. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus que nos leva a refletir sobre este título. Como eu posso enfrentar essa pandemia com amigos de valores? O texto que eu quero ler se encontra em Lucas 5, a partir do versículo 17, que nos diz o seguinte, a palavra de Deus. Um dia, enquanto ele estava ensinando, encontrava-se fariseus e doutores da lei sentados ao redor, que tinham vindo de todos os povoados da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas, não achando por onde o pudesse levar para dentro por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram na maca por meio de uma passagem até o meio da multidão diante de Jesus. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: Homem, os teus pecados estão perdoados. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Percebendo, porém, os seus pensamentos, Jesus lhe perguntou: por que pensais assim no coração? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Mas, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa, glorificando a Deus. E maravilhados, todos glorificavam a Deus, e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias, enfrentando a pandemia com amigos de valores. No dia 20/7, foi instituído como o Dia do Amigo. Mas eu fui pesquisar o que é ser amigo. Amigo é o nome que se dá a um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto, de consideração e respeito por outra pessoa. O amigo é aquele que possui uma grande afeição por uma ou mais pessoas, que é leal, que protege e faz o possível para o ajudar sempre. O amigo não precisa ser alguém completamente idêntico. E ainda fazendo pesquisas, que eu gosto de fazer pesquisa sobre aquilo que eu estou falando, eu descobri que essa data, 20 de julho, que foi denominado Dia do Amigo, foi instituído no ano de 1969 por um argentino, justamente no dia que o homem chegou à Lua. E ele achou que o homem ter chegado à Lua era um significado tão importante que veio à mente dele esse desejo de criar o Dia do Amigo. Uma das coisas que tem feito a diferença nesse tempo de pandemia é orarmos uns pelos outros. Quando oramos, derramamos-nos diante de Deus nossas ansiedades, nossos medos, nossas angústias. E isso fazemos por nós mesmos, mas também devemos fazer pelos nossos irmãos em Cristo, porque a Bíblia nos recomenda isso, mas também fazer isso pelos nossos amigos. Fazendo uma pesquisa rapidamente, olha só, nessa pandemia, perdemos irmãos queridos, amigos. É motivo de orarmos, de abraçarmos, já que não podemos abraçar presencial, mas um abraço virtual através de uma mensagem. As nossas finanças foram abaladas. Muitos casais estão à beira do divórcio.
muitos hospitalizados sem poder fazer uma visita, dúvida para retorno dos nossos cultos presenciais. Então veja, são muitos motivos nessa pandemia, e você pode acrescentar outras, que nos leva a entender que precisamos de amigos. Precisamos, como eu disse ali no significado, amigos leais, amigos que protegem, amigos que cuidam. Então, olhando para esse texto, nessa parábola, eu quero pensar sobre qual é a importância de termos amigos, que possamos confiar neles. Quando temos amigos de valor, os obstáculos são removidos. No versículo 18 e 19 que lemos, nós podemos ver isso. Olha o que aqueles homens fizeram. Então, alguns homens, trazendo um paralítico em uma maca, tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. Mas não achando por onde o pudesse levar para dentro por causa da multidão. Olha o que aqueles amigos fizeram. Isso é ser amigo. Eles venceram os obstáculos, eles subiram no terraço, eles baixaram a maca por ali. Então, quando temos amigos de valores, amigos que cuidam, que nos protegem, por nós, ele vence os obstáculos. Quantas vezes nós pensamos em desistir de alguma coisa, de um objetivo, de um plano, de um propósito, mas quando temos amigos, esses amigos nos levam para cima, esses amigos nos orientam, nos ajudam, nos dão um ombro amigo para chorar. Isso é ser amigo. Amigo não é aquele que apenas dá um tapinha nas costas, que manda uma mensagem, uma piadinha de WhatsApp para você dar risada. Isso, na verdade, não é amigo. Amigo que o texto nos mostra, biblicamente falando, é eles. Eles eram apenas amigos daquele paralítico. Jesus estava ali dentro daquela casa, passando por um momento ali, com muita gente à volta dele, e aqueles amigos se preocuparam com aquele paralítico, ao ponto de querer que ele fosse curado. Quantas vezes você já ajudou um amigo a ser curado? De uma angústia, de uma dor, já ofereceu a ele alguma coisa, já quebrou obstáculos para poder ajudar esse seu amigo. Uma outra coisa que eu aprendo com esse texto é que quando temos amigos de valor, nós surpreendemos até os céus. O versículo 20 nos fala isso. E vendo-lhes a fé, Jesus disse: homem, os teus pecados estão perdoados. E vendo-lhes a fé, até Jesus se surpreendeu com a atitude daqueles homens. Jesus observou naquele ato daqueles 4 homens um ato de fé, de estender a mão para ajudar alguém. E é isso que eu e você precisamos aprender. Estender a mão para o necessitado. E nesse tempo de pandemia, como existem pessoas precisando de uma ajuda, de um estender de mãos. Então, eu e você precisamos também aprender isso. Nós temos que fazer com que até os céus se surpreendam da nossa fé para ajudar os amigos. Quando temos amigos de valor, o coração dos incrédulos é atingido. Olha o versículo 21 e 23. Então os escribas e os fariseus começaram a pensar: quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecado a não ser Deus? Então veja, até os incrédulos, os escribas, doutores da lei, estavam lá não para aprender com Jesus, mas para repreendê-lo. Assim, muitos vão fazer comigo e com você.
quando tivermos uma atitude de ajudar os amigos. Porque quando eu ajudo um amigo e você também, nós fazemos isso por quê? Através de quê? Do amor cristão. Não é isso que Jesus nos ensina? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Então, quando eu faço algo para alguém, muita gente vai me criticar. Ah, você está ajudando isso aí não merece. Isso aí não vale nada. Larga de lado. Mas eu tenho que olhar para aquela pessoa como meu próximo, como ser humano, como um ser criado por Deus e como Jesus me ensinou, amai-vos uns aos outros. Porque onde encontramos na Bíblia algum relato de que Jesus excluiu alguém? Eu não encontro isso. Eu encontro, sim, que Jesus sempre buscava ajudar a qualquer um que precisasse e que necessitasse dele. Então, se ele me deixou esse exemplo, por que eu vou agir diferente? Se eu falo que eu sou nascido, remido pelo sangue de Jesus, se eu falo que eu sou a imagem e semelhança de Cristo, eu tenho que viver e agir como tal. Então, quando eu tenho amigos, quando eu ajudo os amigos, o mundo vai me criticar, o mundo vai me condenar. Mas isso vai se tornar até como um testemunho cristão para mim. Hoje, eu não trabalho mais na área secular, mas eu trabalhei por muitos anos. E eu sei o que é um ambiente profissional. Existem aqueles que são seus amigos e que você os considera também. E existem aqueles, como é chamado numa linguagem popular, amigo da onça. Não sei de onde surgiu esse dito popular, não sei a origem, mas ninguém quer ser amigo da onça, não é verdade? Porque pode ela dar um bote e te comer. Então, lá você que ainda hoje trabalha, lá no seu ambiente de trabalho, como você tem tratado aqueles que trabalham junto com você? Como que você tem feito quando eles precisam de uma ajuda? Até porque vão olhar para você e falar assim, olha, ele é crente, ele é da igreja, e aí vai denominar o nome da sua igreja. Ele fala que crê em Deus, mas olha, quando eu preciso de ajuda, ele vira as costas. Olha o testemunho. Então, quando temos amigos de coração, o valor deles faz com que os incrédulos sejam atingidos. Então pense nisso. Lá no seu trabalho, principalmente, lá no seu local de moradia, ajude as pessoas. Não os ignore, independente do que eles sejam. Hoje está muito normal a gente ver dentro das conduções pessoas pedindo por N razões. Infelizmente, muitas vezes nós ficamos receosos de ajudá-los, porque às vezes estamos ajudando a manter um vício, fazer alguma coisa. Mas eu não posso pensar dessa forma. Eu tenho que fazer o que Jesus coloca no meu coração. Se eu tenho que ajudar, se Jesus tocou no meu coração, eu vou ajudar aquela pessoa que está me pedindo algo. O que ele vai fazer não me diz respeito. É ele com Deus. Mas eu ajudei. Aqueles amigos fizeram isso. Aqueles 4 homens não pensaram nas consequências, não pensaram o que podia acontecer. Quando temos amigos de valor, coisas ainda maiores acontecem. O versículo 24 diz isso.
Mas para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Por isso eu te digo, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Quando temos amigos de valor, coisas ainda maiores acontecem. Os amigos e todos os demais ficaram maravilhados ao ver o paralítico levantar-se, pegar a sua cama e andar. Imagina para você ajudando alguém e aquela pessoa sendo perdoada por Jesus pelos pecados dela através do seu ato de amizade. Então pense nisso também. Uma outra coisa, quando temos amigos de valor, o nome de Jesus é glorificado. Versículo 25 e 26. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou a maca que estava deitada e foi para casa glorificando a Deus. E maravilhado, todos glorificaram a Deus. E cheio de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Quando temos amigos de valor, quando ajudamos esses amigos, através do nosso gesto, o nome de Jesus é glorificado. Uma ação de fé move os céus para que o nome de Jesus seja glorificado. Então veja quantas situações boas, saudáveis e testemunhos de fé você pode realizar através de ajudar um amigo. Por isso, o tema da nossa mensagem é enfrentando a pandemia com amigos de valor. O ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. Ele precisa de amigos. A palavra de Deus nos ensina isso. O amigo ama em todo tempo e na angústia nasce um irmão. Provérbios 17, versículo 17. E ainda em João 15, de 15 a 17, Jesus diz que não nos chamou, aliás, para sermos amigos. Vale a pena ter Jesus como amigo. Isso não tenho dúvidas. Isso eu não tenho dúvida que vale a pena ter Jesus como amigo. Mas, se eu tenho Jesus como amigo, se eu sou amigo de Jesus, portanto, e eu vivo segundo a vontade dele, como imagem e semelhança dele, eu tenho também que repetir o mesmo gesto dele para comigo. Eu tenho que repetir para os amigos. Então pense nisso, nesse momento tão difícil que estamos vivendo. Ao invés de ficar, como muitos por aí, dando ouvido o que a televisão fala, as críticas, os problemas, haja diferente, pense diferente, ajude um amigo, estenda a mão para ele, descubra o telhado, desça de alguma forma, como aqueles homens fizeram, mas ajude essa pessoa. Às vezes você está fortalecido na fé. Às vezes você está com seu emprego garantido. Às vezes o vírus não chegou a você ou a sua família. Glórias a Deus por isso. Mas não é porque você não perdeu o emprego, não é porque você está saudável, que agora você vai viver no isolamento, isolado literalmente. Hoje as redes sociais, os meios de comunicação, mesmo nesse período de pandemia, nos ajuda tanto a ajudar outras pessoas. Então, olhe para esse texto, pense nisso. Quem é que hoje, nesse momento exato, você pode ajudar? Não deixe de ajudar. Não deixe de abençoar essa pessoa. Porque, de repente,
vai ser o último momento da vida dele sendo ajudado ou ajudada por você. De repente, é o tempo que Deus está dando para aquela pessoa, através de um ato de ajuda sua, aquela pessoa se arrepender dos pecados, como aquele homem fez. Os teus pecados estão perdoados, levanta-te e vai para casa. Olha só a importância de termos amigos e ajudar esses amigos. De repente, com esse gesto, você não só vai estar ajudando uma pessoa, como também você vai estar fazendo com que a salvação chegue até ela. Enfrentando essa pandemia com amigos de valor. Pense nisso e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.